Paz do Senhor Jesus. Bom dia, né? Que já são 5 horas da manhã. Espero que todos estejam bem. E venho trazer nessa manhã a palavra do Senhor, né? Para fortalecimento espiritual, para um renovo espiritual, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que se sentem abatidos, para aqueles que se sentem no deserto, se sentem pequenos, né? Eu venho trazer uma palavra assim que vem reforçar esse dia e durante a tua caminhada futura, né? Bom, fica no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11, até mais ou menos o 24, tá? Eu vou estar lendo e vou estar comentando assim mais ou menos os versículos. E diz assim: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas, né? Eles questionaram, né? Achando que o Senhor tinha desamparado e porque sabia das maravilhas que o Senhor já havia feito. E aí ele foi questionando, né? Se é o Senhor, por que desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha só, né? Ele diz que ele é o menor da casa e a família dele é a mais pobre. Mas, como nós sabemos, o Senhor ele não olha tamanho, ele não olha tempo, ele não olha status, né? Ele olha o nosso coração, né? Se é verdadeiro, se nós somos prudentes. Ele olha essas qualidades, ele olha o interior, né? E aí diz assim, no versículo 16, o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Ainda assim ele pede um sinal do Senhor. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse:
eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de uma efa de farinha. As carnes pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvão, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-o sob a penha, e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Nós vemos claramente aqui que o Senhor, momento nenhum, se ocultou, né? Em todo momento o Senhor estava encorajando, né, mostrando que era com ele, mas ele queria ter um sinal de que era realmente o Senhor que estava falando com ele. E aí ele teve o sinal. Ele preparou lá, né, as coisas que tinha que ser preparada, e o anjo tocou com o cajado e pegou fogo. E ali o anjo sumiu. Aí ele veio a crer que era o anjo do Senhor falando com ele. E eu vejo algumas coisas aqui que eu acho bem interessante. Ele diz que ele é pequeno, que a família dele é pobre. Ele acha que ele não vai conseguir. Ele olha assim para ele: eu vou fazer o quê para poder conseguir vencer? Né? Mas o Senhor sempre falando: eu estou mandando você ir, porque eu sou contigo. Se eu estou mandando, vai, porque eu estou contigo. E ainda assim ele naquela dúvida, ele querendo ter uma confirmação do Senhor. Então, trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes o Senhor manda a gente fazer algo e nós temos um certo receio, né? Ai, Senhor, se eu fizer, o que vai acontecer? Ai, Senhor, se eu fizer, será que Tu é comigo? Será que é de Ti eu tomar uma atitude dessa? Será que eu devo realmente fazer isso? Será que eu devo realmente tomar essa decisão? Será que eu devo realmente colocar a mão ali onde eu não tenho certeza que eu tenho que colocar a mão para pegar e fazer? E o Senhor muitas das vezes está ali mostrando que é conosco, está ali falando que é conosco, está ali deixando claro que é para fazer, que foi Ele que mandou, que Ele vai na frente, que Ele vai conosco. E às vezes a gente fica ainda sem entender e fica achando que tem que ter um sinal. Já às vezes já recebeu o sinal, porque só do anjo aparecer e mandar ele ir já era um sinal. Mas ele quis um sinal. Aí teve que vir de novo, né, para mostrar que era com ele. E assim, eu creio que nas nossas vidas. A gente fica muitas das vezes duvidosos do que devemos fazer ou não, do que podemos fazer ou não. Mas tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta: Senhor, só se for da Tua vontade. Senhor, só deixa eu fazer aquilo que é da Tua vontade. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, me mantém de pé.
me dá forças para que eu consiga fazer, né, a tua vontade, para que eu venha seguir o teu propósito, né? E o Senhor, Ele tem capacitado, Ele tem fortalecido, Ele tem estado na frente da batalha de cada um de nós. Só que muitas das vezes as pessoas ficam querendo um sinal. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. Só que tem um povo hoje em dia que eles querem um sinal assim: Senhor, se for da tua vontade, vai cair aquela folha ali da árvore. Pelo amor de Deus. Aí vai dizer assim, se a folha cair, foi confirmação. Não é desse jeito. Não é desse jeito. As pessoas às vezes ficam esperando levantar um vaso e vir falar, né? Eis que te digo, eu sou contigo. E muitas das vezes o Senhor está falando com a gente aqui, ó. Muitas das vezes o Senhor está falando com a gente aqui. Você abre a Bíblia, você separa um momento para estar orando, louvando ao Senhor, lendo, né? E o Senhor está respondendo, é num louvor, é numa palavra. Às vezes é um vizinho que é usado, às vezes é uma pessoa na rua, às vezes é até mesmo uma reportagem que aparece. Aí é como se fosse um alerta, eu venha fazer isso, ó. Vou contar uma partezinha do que aconteceu uma vez. Meus filhos iam no parque que tinha lá no shopping de Bangu. Isso tem muito tempo, tá? E aí o pai deles falou assim, eu tava com vontade de levar, acho que era o Brian e a Gabriele, né, que é a Hillary, lá naquele parque lá do shopping de Bangu. Aí eu sempre fui muito cabreira com esse negócio de parque. Aí eu, não sei, tu acha? Acho que foi na mesma semana. Aí teve a notícia da morte, acho que de uma jovem lá. Aí ele chegou até mim e falou, você viu ele? E eu tava querendo levar a Gabriela e o Brian lá. Entendeu? Foi ou não foi uma resposta do Senhor? Foi ou não foi um alerta do Senhor? Aconteceu, foi por um acaso. Não foi por um acaso. Eu não vou dizer assim, o Senhor deixou acontecer com a menina para mostrar pra gente. E dali por diante começaram a acontecer vários acidentes em parques. E ali mesmo no shopping de Bangu. Então eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito receio. O Senhor não me deu meus filhos para botar num brinquedo, sabe? E ter que parar na emergência ou ter que parar em lugar pior. Então tudo que eu vou fazer com meus filhos eu pergunto ao Senhor. Tudo que eu vou fazer na minha vida eu pergunto ao Senhor se é da vontade dEle. E aonde eu estou falando, o Senhor Ele responde de várias formas. Quem tem uma ligação com o Senhor, quem pede discernimento, né? Qualquer coisa que acontece já é uma resposta. Você encontra uma irmã na rua que não veio há muito tempo e ela começa a falar umas coisas para você que você começa a entender o que o Senhor queria da tua vida. Tem coisas que muitos duvidam na nossa vida e a gente fica assim, Senhor, mas eu não quero isso não, Senhor, mas eu não quero isso não. Aí você vai e encontra aquela irmã que você ama tanto, que você já via que ela ia crescer muito espiritualmente na presença do Senhor. E ela vira e fala assim para você, você é uma bênção. O Senhor já me mostrou você, eu tenho você assim, assim, assim. E começa a falar as coisas e você fica olhando. O Senhor tá falando, o Senhor tá falando. Gente, eu tô falando assim para vocês, mas a gente sabe que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela tá cortando para vocês, está cortando para mim. O Senhor tá falando, tá falando, tá falando. A gente vai fugindo, a gente vai adiando, a gente vai deixando. Só que quando chegar o momento certo, não tem pra onde correr. Quando o Senhor pegar, pegou.
Quando o Senhor pegar, pegou. Né? E então, assim, a única coisa que eu peço é que o Senhor me capacite a cada dia, porque a gente sabe que o Senhor não chama o capacitado, Ele capacita quem Ele chama. Então, que o Senhor me capacite. Eu não sou digna, né? Eu não me acho grande, me acho, eu não tenho teologia, eu não tenho nada disso. Eu tenho, assim, bem básico, né? A minha tarefa aqui é cuidar de vidas, cuidar de almas que precisam de Jesus, cuidar de pessoas que precisam de ajuda, de uma oração. O que eu puder fazer, eu vou fazer. A minha tarefa é essa. E o que o Senhor... Desculpa. E o que o Senhor vai mostrando pra gente fazer, a gente vai fazendo. O que chegar nas minhas mãos pra fazer, eu vou fazer. Sabe? Porque eu até falei hoje com meu filho, esse que quase morreu, eu e ele no parto. Falei, Brian, a gente ia morrer no parto. Se não fosse o Senhor, a gente não era nem pra estar aqui. A gente tem que ser grata a Ele a cada segundo das nossas vidas. Ele é, né, mãe? Eu falei, é. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, meu filho não estaria aqui. Porque com 4 aninhos, eu estava amamentando a Hillary, colocando ela para dormir. Meu quarto era lá em cima. E eu tinha comprado um casal de tartaruga. Nisso, um dos meus filhos desceu para ir ver na barraca da frente se conseguia a caixa para colocar elas. Aí o Brian, ele tinha 3 para 4 aninhos. Aí ele virou e falou assim, mãe, posso ir no banheiro? Eu deixei, eu achei que ele ia no banheiro. Só que o mais velho dos meninos, ele tinha um hábito. A minha escada não tinha corrimão, não tinha nada, murinho. Era só tipo a laje do andar de cima e o buraco da escada. O mais velho, ele tinha o hábito de botar a mão assim na coisa e jogar o corpo para fora da escada. E eu creio que a sala estava escura quando eu desci, né, na hora. Eu creio que ele olhou assim para poder ver se ele viu o irmão dele. E ali o meu filho caiu da escada. Foi um desespero. Quando o Jonathan voltou com a caixa para tartaruga, ele começou a gritar. Eu tava com a Hilary amamentando, né? E ele, mãe, o que é, Jonathan? Mãe. É o Brian. Aí eu desci correndo com a Hilary no colo. Eu não lembro se eu dei o Hilary pra alguém, eu não lembro muito bem. Foi uma coisa assim muito desesperadora. Quando eu olhei, o meu filho tava no chão, ficando sem cor, tava meio estranho, meio pálido, meio roxo, uma coisa assim estranha, urinado. E ele ficava assim, ó. Aí eu olhava pra ele e a lágrima dele escorria. Aí o meu filho, o que aconteceu, meu filho? Aí ele, mãe, assim. E eu num desespero, eu enfiei a mão assim por baixo dele, peguei ele no colo, ele todo urinado. E comecei a gritar, me ajuda, meu filho caiu da escada, me ajuda. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Né? Peguei e fui lá pra fora, o bar tava cheio de gente com carro. Mas ninguém me ajudava. E aí eu gritando, meu filho caiu da escada, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não sei se o povo pensou que eu era uma dessas mães relaxadas, né? Meus filhos não foram criados na rua, foram criados dentro de casa. E eu gritando para alguém me ajudar no bar, ninguém me ajudou. E eu tinha a minha comadre e a irmã dela, que eu trabalhava para elas. Uma tinha uma locadora, a outra tinha lan house. Aí eu corri para lá para pedir ajuda.
Aí eu fui e gritei, pelo amor de Deus, me ajuda. E no caso, a Diva Helena, ela tava com um carro aí, né? Porque a minha comadre, o marido que vinha buscar às vezes se ela não fosse com a irmã. E aí a Diva começou a fechar a locadora, eu com ele no colo, e ele tentando desmaiar, e o filho não dorme, pelo amor de Deus, não dorme. Eu, pelo amor de Deus, Diva, meu filho vai morrer. Ela fechou. A locadora foi fechando, foi fechando, foi fechando. Sabe? E eu olhei assim, eu falei, ai meu Deus, meu filho vai acabar morrendo aqui, eu tenho que esperar ela fechar a locadora. Poderia ter sido a irmã dela, poderia ter sido outra pessoa, mas eu tive que esperar ela fechar. Ela me socorreu, mas era a vida do meu filho que estava em risco. Tem coisas que a gente não pode esperar, mas o Senhor, ele foi fiel na minha vida. Nós chegamos lá no Albert. Quando chegou lá, tinha uma médica. Eu já topei com ela agora, um tempo atrás, para atendimento de outro filho. Acho que foi da Hillary. Foi, acho que algum resfriado, alguma coisa assim. Né? E quando chegou lá, ela olhou para mim assim com um cara de desprezo, tipo, achando que tava na farra, eu tava dentro de casa, então eu tava com um shortinho curtinho, uma blusa que era fácil de amamentar, e eu fui descalça pro hospital. Se eu tivesse descabelada, eu tinha ido descabelada. Eu peguei meu filho e corri pro hospital. E aí ela olhou, acho que ela achou que eu tava na farra, e ela me julgou pela minha aparência ou pelas pessoas que ela estava acostumada a ver lá no hospital. E eu falei, doutora, pelo amor de Deus, meu filho caiu da escada, e ela me tratando grossa pra caramba. Nossa, a mulher foi muito grossa comigo. Ela me tratou como se eu fosse um lixo de mãe, sabe? E eu sempre tive cuidado, e eu sempre tinha alertado sobre aquela escada. Antes disso, eu só vivia falando, tem que botar um muro nessa escada. Essa escada é perigosa. Nossa, eu falei várias vezes, eu falei. Falei várias vezes. E aconteceu o acidente, né? Pra poder, quando eu voltar pra casa, o muro tá ali. Aí, ele querendo dormir, ela falou, deixa ele dormir. Aí eu, pronto. Porque eu cresci sabendo que, quando a pessoa cai e bate com a cabeça, não pode deixar dormir. Ela falou, deixa ele dormir. Ele vai ter que fazer uma tomografia. E eu nervosa. Aí ela foi, mandou eu fazer a tomografia. Só que antes eu tive que passar num outro lugar. Não sei se eu fiz a tomografia. E antes disso eu já tinha me internado com ele. Eu tava numa sala lá com ele. E nisso a minha pressão começou a subir. Eu não sabia, eu tava com muita dor de cabeça. Eu chorava de nervoso com meu filho. E eu reclamava muito de dor de cabeça. Aí eu passando mal, eu comecei a sentir tonteira. A Diva tava lá dentro comigo. Aí eu, passando muito mal, meu Deus, meu filho não, Senhor, não leva meu filho não. Olha, foi um desespero muito grande, muito grande. Aí a médica virou e falou assim, eu desesperada, a médica falou assim, se você ficar assim aqui dentro, você vai ficar lá fora. Aí a Diva falou assim, para! Só que ela xingou, né? Aquela evangélica, ela, para com isso. Se você ficar assim, eles não vão deixar você ficar aqui não, e eu não vou ficar aqui não, vou embora, hein? Vai lá ver como é que tá a sua pressão, vai lá. Aí eu fui ver a pressão. Minha pressão tava alta de fundo emocional, tava muito alta. Aí me deram um diazepam na veia. Aí depois voltei pra lá pra ficar com meu filho. Aí quando foi ver o resultado da tomografia, ele tinha fraturado o crânio, bem aqui assim na frente. Nossa, foi um desespero. Meu filho só queria dormir. Eu queria que ele ficasse acordado, eu tinha medo dele dormir, não acordar mais.
Aí o pai dele chegou lá no hospital. Aí ele disse, Brian, é o primeiro filho do pai dele, né? O Brian. Aí eu falei, você tava dando mamar, Hillary. Ele pediu pra ir no banheiro. Desculpa. Meu filho hoje tá com 17 para 18 anos. Mas eu não gosto de lembrar desse dia. Esse dia mexe muito comigo. Toda vez que alguém cita esse dia, eu fico pedindo pra parar, pra não falar, porque foi tudo muito ruim. E aí eu falei pro pai dele, ele fraturou o crânio. E aí a médica veio pra poder falar com a gente. Aí ela falou, olha, ele fraturou o crânio. Não tinha aberto nada, não tinha saído sangue. Eu fiquei preocupada porque não veio sangue pra fora. Aí ele falou, olha, como é criança, realmente o osso é bem fininho, né? E aí tem uma calcificação melhor. Mas ele precisa ficar em observação. E meu filho ficou internado 5 dias, 3 a 5 dias, eu não lembro muito bem, tem muito tempo. E a gente ficou lá com ele. E ele só dormia. Ele só dormia. Eu tinha muito medo dele dormir e não voltar. Aí, quando ele veio pra casa, recebeu alta, enfim. E a recomendação que ela deu foi a seguinte, não deixa ele ficar se estressando, mantém ele calmo. Aí a gente ficou com esse todo cuidado, tanto que ele, até hoje, ele é bem diferente dos outros, ele é mais tranquilo, ele tem os momentos dele de nervoso. E essa parte eu acho que é da personalidade um pouco do pai, que é calado, mas se tiver de ficar nervoso, fica. Mas a sala era aqui. Aí tinha um sofá aqui, uma cama, não sei o que era. Acho que era um sofá. Aí a gente botou ele deitado aqui. Ele só dormia, gente. O filho só dormia. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo. Mesmo que pra honra e glória do Senhor, meu filho tá aqui hoje. Foi um momento muito desesperador. Muito desesperador. E eu fiquei durante um bom tempo ainda com medo. Aí hoje em dia eu tenho um trauma de escada. Eu não gosto de casar com escada. Eu ainda moro na mesma casa. Quando eu peço ao Senhor que me dê uma outra casa, um lugar para me mudar, eu peço ao Senhor, eu não quero casar com escada, eu quero que seja tudo no chão. Quando chega alguma criança aqui, eu fico apavorada quando eles querem ficar subindo essa escada, eu não gosto. Não gosto que brinca de ficar correndo nessa escada, eu não gosto. Então, assim, eu sei que o Senhor livrou meu filho mais uma vez. Foi no parto a primeira vez. Ia eu e ele. Aí o inimigo não se deu por satisfeito. Tentou levar ele quando ele era pequeno também. E era cada coisa. Nossa. Mas para honra e glória, meu filho está aí com saúde. O Senhor é tremendo. Como eu falei para ele, o Senhor ele nos deu a oportunidade de viver de novo. Então a gente tem que ser grato.
Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, nessa manhã, né? Que a gente venha confiar no Senhor, não importa a situação, não importa o tempo que você tem no Evangelho, não importa o seu status. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai estar contigo. Se o Senhor Ele te chamou, Ele está na frente de tudo. Tudo que você passar, Ele vai estar contigo. Tudo que você tiver de enfrentar, Ele vai estar contigo. Você não está sozinho. Que você possa colocar na tua cabeça que você não é pequeno. Você é pequeno, sim. Mas você tem um Deus muito grande. Você não está sozinho. Mesmo aqui quando foi citado que eu sou de família pobre, eu sou pequeno. Mas o Senhor falou, eu não te mandei ir. Como quem diz assim, está questionando ainda por quê? Eu mandei você ir. Vai que eu estou contigo, vai que eu te capacito. E esse meu filho Brian, ele tem um chamado. Eu já citei até aqui. E quando a pessoa tem chamado, a pessoa passa por muita luta. A pessoa passa por algumas dificuldades. Quando é do ministério, a pessoa passa por dificuldades, mas que o Senhor Ele seja contigo. Que o Senhor Ele esteja sempre na tua vida. Que você sempre esteja em comunhão com o Senhor, para você passar pelas dificuldades, mas com o Senhor na frente. Eu tive várias experiências com o Senhor e não foram muito assim fáceis, né? Mas o Senhor me mantém de pé. Tem muita coisa. Um dia eu vou trazer para vocês o relato do meu primeiro parto, que foram 24 horas de trabalho de parto. Eu nunca imaginei uma pessoa ficar 24 horas de trabalho de parto. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então o Senhor, Ele guarda os meus filhos, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a minha família, Ele guarda os meus vizinhos que eu tenho orado. E é só você ter uma comunhão com o Senhor e orar e pedir ao Senhor, porque é o Senhor guardando, pronto. Você pode ficar de cabeça despreocupada, porque é o Senhor guardando. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que todos tenham um dia de bênção e de vitória, que todos possam estar firmes na presença do Senhor, confiantes, independente da situação que vá surgir na tua vida, o Senhor Ele vai te capacitar, o Senhor Ele vai ser contigo. Às vezes aparecem situações desesperadoras e você fala assim, eu não vou aguentar isso, mas o Senhor te capacita, te fortalece, Ele é contigo, Ele não te deixa sozinho. Amém? Fiquem todos na paz, obrigada a todos que se inscreveram. Eu agradeço a todos que estão visualizando, dando like, compartilhando, curtindo, né? E peço que vocês continuem aqui comigo. A gente está orando junto um pelos outros. Eu continuo em oração por cada um daqueles que têm me pedido oração, tá? Para que a gente venha estar orando junto, para a gente vencer cada batalha junto, cada vitória junto. Amém? Tenham todos uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quando der, eu vou trazer meus filhos aqui, é porque eu gravo o horário que eles estão dormindo. Mas eu vou trazer os meus filhos aqui para vocês verem as minhas bênçãos. Para quem não pôde engravidar, hoje eu tenho 4 filhos lindos, 2 casais.
fora os do coração, que é minha princesa Hélia, minha princesa Safira, né? Tem um que sumiu, que é o Tiago. Tem muitos filhos assim que o Senhor me dá do coração, sabe? Eu agradeço muito ao Senhor pela vida de cada um deles, pelo carinho que eles me passaram. Tem os filhos que eu jogava, que é o Diego. Tem a Cris, que é a esposa dele. Tem a Mira. Tem a Polizinha. Tem a Sabrina. Cada um deles me tratavam com muito carinho. Me tratam até hoje. Se preocupam comigo, perguntam se eu tô bem, como é que tá a minha saúde, se eu tô me alimentando, e por aí vai. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles. E espero que todos recebam dos altos céus bênçãos sobre bênçãos do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz.